no começo dessa semana a gente falou muito no Jornal da Bandeirantes, gente, a respeito de um caso de um médico que estava passando momentos de lazer com a família no Guarujá, na Praia do Perequê, foi assaltado e o menor infrator, como diz a lei, responsável aí por essa ação, junto com um comparsa, ele tem 17 anos de idade, ele atirou friamente no peito do médico depois de levar os objetos de valor da família. A polícia estava atrás dele, já estava cercando e claro que orientado pelos advogados aí, sabendo que a legislação brasileira não tem uma punição muito grande para quem comete uma infração, um ato infracional, né? Um crime, na verdade, porque tira a vida de uma pessoa. Ele se apresentou à polícia e agora vai seguir para as diligências, ou seja, a gente sabe que vai ficar muito pouco tempo atrás ali das grades, né, dentro da internação na Fundação Casa. Para a gente discutir e avançar mais sobre esse problema da criminalidade juvenil e também, né, da punição para esses menores infratores, nós convidamos hoje para o programa, para uma entrevista, um especialista no assunto, que na minha avaliação, como um entusiasta do estudo das questões ligadas à criança e ao adolescente, à criminalidade nessa fase principalmente juvenil, é o Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Thales César Oliveira. Ele hoje atua na segunda instância pelo Ministério Público, mas durante boa parte da carreira trabalhou na Vara da Infância e Juventude aqui de São Paulo e conviveu com esse problema de perto, né, tomando ali direcionamentos para casos semelhantes a esse. Dr. Thales, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Começo com uma pergunta que já fiz algumas vezes para o senhor, mas agora ela se faz necessária. É o momento de voltarmos à discussão sobre a redução da maioridade penal? Até quando vamos colecionar casos como esse? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar conversando com vocês. Eu acho que nós devemos sempre pensar essa questão da responsabilização do adolescente infrator. Eu sou um defensor de há muito tempo da redução da idade penal. Eu acredito que nós temos espaço para essa redução para 16 anos. Hoje o adolescente com 16 anos de idade, ele tem plena capacidade de entender o que ele está fazendo, ele sabe muito bem das consequências daquilo que ele está fazendo, e não há sentido, em 2021, imaginarmos a hipótese de que um jovem com 16 anos de idade possa praticar crimes de extrema gravidade, como latrocínio, homicídio, estupro, e ser tratado como se fosse uma pessoa que não tivesse condições de se determinar diante desse fato. Então, nós precisamos, sim, repensar. Até porque o Estatuto completou agora, em julho deste ano, 31 anos de existência. Então, 31 anos já é um longo período e que mereceria, sim, uma revisão nesses seus fundamentos. Doutor, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. A gente fica assim sempre muito chocado quando acontece casos como esse que vitimou o médico em São Paulo, né, lá o médico infectologista de Tatuí. Mas esses casos acontecem com uma frequência assustadora, impressionante, como acontecem o tempo todo, todos os dias, né? Outro dia aqui em Brasília, um menor que foi apreendido, como se diz, né? Porque não podemos dizer que ele foi preso. Ele era um garoto de 14 anos e foi apreendido pela 111ª vez. Né? O que demonstra que o sistema simplesmente não funciona. Até porque talvez as oportunidades de se aproximar do crime são maiores do que outras, enfim. Tem solução para isso, doutor? Porque assim, a redução da maioridade penal é defendida por todos nós, pela maioria dos brasileiros, né? Todo mundo quer isso, o Congresso Nacional, enfim, faz ouvidos moucos, tem feito, né, a essa questão, mas daqui a pouco não será necessário reduzir mais ainda? Quer dizer, reduz-se agora para 16,
que é a proposta que está pendente de aprovação. Depois vai haver uma pressão para se reduzir para 15. Não seria melhor adotar um sistema como o norte-americano, em que não há limite de idade? Quer dizer, o menor, inclusive, nos Estados Unidos, está sujeito à prisão perpétua, né, se for dependendo da gravidade do crime. Aqui, qual que seria a solução? Qual o modelo mais adequado para o momento em que a gente vive, doutor? Eu defendo a necessidade de termos um limite etário, tá? Quer dizer, não deixar em aberto, como, por exemplo, nos Estados Unidos, no caso a caso, porque daí você deixa um campo de subjetivismo muito grande. Então, muitas vezes as soluções elas serão muito díspares de um caso para outro. Então, eu acho que o ideal seria nós termos efetivamente uma linha divisória e que seria, na minha concepção, 16 anos de idade. Não porque eu gosto desse número, 16 anos. Os dados mostram para nós que o adolescente ele ingressa na criminalidade mais violenta, mais organizada, mais estruturada, a partir dos 16 anos de idade. Né? Quer dizer, até os 15 anos, ele pratica, sim, atos infracionais, mas os atos graves, com menos de 16 anos, acabam representando quase que uma exceção a uma regra. Então, acho que a idade de 16 anos seria uma idade mais correta. Agora, isso que você colocou é uma verdade. Hoje nós defendemos a redução para 16 e, de repente, amanhã vai ser necessário reduzir para 14, para 12, para 10. Eu sempre defendi que a redução ela deve existir, mas dentro de um pacote de medidas, porque o governo ele tem que aplicar não só a redução da idade penal, mas ele tem que investir em políticas públicas primárias. Ele tem que investir em cidadania, em educação, saneamento básico, nos direitos básicos de todos os cidadãos, para justamente criar condições para que essa criança, para que esse adolescente não tenha no mundo da criminalidade a sua única opção, muitas vezes, de um futuro um pouco melhor. Então é preciso que se tenha não só a linha repressora, mas é preciso que se tenha também a linha de prevenção. E esta linha de prevenção deve ser a linha mais importante. O punitivismo pelo punitivismo não resolve situação. Pode acalmar durante 1, 2 anos, mas vai recrudescer novamente no futuro. Então são duas linhas, linha de prevenção e linha de punição. A gente está conversando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o Dr. Thales Oliveira, procurador de Justiça do Estado de São Paulo. O Pedro abriu a nossa conversa, Dr. Thales, citando o caso do médico infectologista Rodolfo Henrique Postigo, que foi morto no Guarujá no final de semana nesse assalto. O adolescente se entregou à polícia em Guarulhos. O adolescente que é apontado por várias testemunhas, já que esse crime aconteceu num lugar público, num sábado à tarde, lotado de gente, ele é apontado como o autor dos disparos que mataram a queima-roupa. Esse médico que foi assaltado não reagiu, tomou um tiro no peito e morreu na hora. O delegado que cuida desse caso, o Dr. Sérgio Nassur, foi entrevistado no Brasil Urgente pelo José Luiz da Atena e falou sobre outras passagens desse menor pela polícia. Ele contou isso aqui, ó. Ele já tinha uma passagem bastante recente, por coisa de 2 semanas atrás, por uma posse de arma de fogo, ou seja, porte de arma de fogo. Nesse caso em particular, a legislação não permite que um adolescente fique apreendido, que ele seja internado no caso, não é? Obrigatoriamente ele é devolvido aos seus familiares. Não se trata de uma infração praticada com violência ou grave ameaça à pessoa. Mas há cerca de 2 meses e meio atrás, aproximadamente, ele foi apontado como autor de um outro roubo. Esse que vitimou uma senhora. Ele somente foi capturado cerca de 1 dia e meio após o fato ocorrido. Não estava mais em situação flagrancial, não era mais possível mantê-lo apreendido nessa circunstância. Ou seja, Dr. Thales, era alguém que já tinha passado por outras circunstâncias ligadas ao crime. O que eu queria perguntar para o senhor, a parte dessa discussão sobre redução da maioridade, é o seguinte: com a legislação que a gente tem hoje, não dá para fazer melhor?
Pode até ser que, num caso ou outro, a gente tenha uma situação que, de repente, uma outra solução pudesse ter sido adotada. Mas aí depende muito do caso a caso, é difícil também, quer dizer, para o promotor, para o juiz, para o delegado, quer dizer, ter uma noção do que pode vir a acontecer. Mas isso que o delegado acabou de dizer é uma verdade. Quer dizer, a nossa legislação, ela não foi idealizada para esse tipo de criminalidade infanto-juvenil. Quando nós falamos que nós precisamos rever o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é apenas num aspecto punitivo, não é apenas num aspecto de reduzir a idade penal, tá? Mas é também criar mecanismos processuais que nos permitam ter um instrumentário mais eficaz no combate à criminalidade infanto-juvenil. Como o delegado mesmo disse, o adolescente não estando mais em situação flagrancial, fica muito difícil nós conseguirmos, em termos de dentro do processo, apreender processualmente esse adolescente, causalmente esse adolescente. Então, nós precisamos rever o estatuto também para essas questões procedimentais, né? E sempre lembrando, concordando ou não concordando com o estatuto, nós somos escravos da lei. Eu preciso aplicar o estatuto como ele é posto, mesmo que eventualmente eu entenda que ele não seja o melhor instrumentário possível, mas eu tenho que aplicar o que está na lei. Doutor Tales, eu queria abordar um ponto que é central nessa discussão, que é a capacidade de entender o ato praticado, né? E essa é a principal justificativa para que hoje nós tenhamos essa legislação frágil em relação à punição dos menores de idade que se envolvem com crimes, inclusive crimes graves, né? O mundo todo se debruça sobre esse assunto, nós não temos uma questão pacificada, cada país tem uma legislação, cada país tem uma idade, mas o fato, justamente, desses adolescentes entenderem que não serão punidos caso alcançados pela polícia e pela justiça, não é a maior prova de que eles têm consciência e já têm capacidade de compreender o ato praticado? Sim, tanto que a gente sempre brinca que a primeira coisa que o adolescente fala quando ele é apreendido pela polícia é aquela famosa frase, sou de menor, né? Como quem diz, quer dizer, eu conheço os meus direitos, eu sei o que podem ou o que não podem fazer comigo, né? Então, enfim, esses jovens, ainda mais hoje, em que a comunicação ela é muito rápida, é uma comunicação muito ágil, o jovem ele tem plena consciência, como eu disse, não só de que ele está fazendo algo errado, como ele tem consciência das consequências desse ato. Eu me lembro, quando eu estava na Promotoria da Infância e da Juventude, nós tínhamos, na época, 4 varas da infância e juventude, né? E é normal que cada juiz tenha um entendimento, cada promotor tenha um entendimento, um é um pouco mais severo, outro é um pouco menos severo. Uma das perguntas que alguns adolescentes, não todos, lógico, mas alguns adolescentes faziam para mim, ô doutor, que vara caiu o meu processo? Aí você respondia, caiu em tal vara. O adolescente falava, oh, graças a Deus caiu nessa vara, né? Ou então, putz, caiu nessa vara, vou ser internado. Então ele já tinha até a noção de qual vara tinha o juiz mais rigoroso, qual vara tinha o juiz menos rigoroso. Então ele tem plena consciência daquilo que efetivamente está fazendo. É uma das razões, volto a dizer, que nós precisamos, pelo menos, repensar esta questão da idade penal, que me parece 18 anos uma idade muito elevada. Poderíamos começar a pensar na responsabilização a partir dos 16 anos de idade. Agora, doutor, eu fico aqui impressionado, né, como ainda tem pessoas que acreditam, de um lado, na recuperação de menores bandidos, né, que é nisso em que eles se transformam, a ponto de chegar e dizer o seguinte, olha, não podemos punir adequadamente, né, na gravidade do crime cometido, porque precisamos apostar na recuperação. Ora, eu não sei se a sociedade, se interessa a sociedade brasileira
recuperar, por exemplo, o bandido de menor idade que assassinou friamente, cruelmente, na frente da sua família, esse médico lá de Tatuí. E tantos outros crimes que são cometidos por ele. Interessa mesmo a sociedade? Quer dizer, é uma pergunta que eu me faço, assim. Ou para a sociedade o que interessa mesmo é pegar essa gente e colocar num depósito de vermes, né, e deixar que ele apodreça lá até o último dos seus dias, que eu acho que essa é a punição mínima que vale nesses casos, né? E de outro lado, eu também fico muito impressionado como ainda há policiais, ainda há promotores, ainda há magistrados que acreditam nisso, assim, que não tem aquela sensação de enxugar gelo. O senhor percebe isso, percebeu isso durante o seu trabalho, ou percebe, ou pela sua observação nesse trabalho diuturno, permanente, né, lidando com esse tipo de... Não tem isso, não, de profissionais que são obrigados, assim, funcionalmente a lidar com isso, uma certa exaustão, uma certa sensação de enxugar gelo? Ah, sim, isso com certeza. Isso é um sentimento, não digo que diário, mas é um sentimento constante, porque muitas vezes nós percebemos que aquela situação vivenciada por um determinado adolescente, por exemplo, tem uma solução, só que nós não conseguimos implementar esta solução. Porque nós não temos, eventualmente, condição de colocá-lo dentro de um sistema educacional adequado, nós não temos estrutura aqui fora, muitas vezes, para dar aquilo que, eventualmente, aquele adolescente necessita para o caminho da sua recuperação. Tá? Então, às vezes, a gente sente que realmente está enxugando gelo. A gente atende um adolescente, aplica uma medida e daqui a um ano ele volta e nós percebemos que a situação não se alterou em absolutamente nada, apesar de todos os esforços que foram despendidos. Então, realmente dá uma sensação, às vezes, de uma certa impotência em verificar que o Estado não está aplicando essas políticas públicas tão necessárias. Agora, se me permite, só um detalhe. Eu, pessoalmente, eu tenho essa visão de redução da idade penal para 16 anos, mas eu sou um defensor ferrenho da recuperação. Eu acho que todos esses adolescentes, eles têm, sim, condições de se recuperar, desde que nós consigamos dar a eles aquilo que efetivamente nós precisamos dar e aquilo que eles necessitam. Eu acredito sim na recuperação do jovem, na recuperação do ser humano. Sou totalmente contrário, por exemplo, a uma pena de morte, a uma prisão perpétua. Eu acho que nós devemos assumir o nosso papel de punir dentro dos limites da legalidade e, dentro desses limites da legalidade, implementar aquilo que a própria Constituição Federal estabelece. Quer dizer, que são os princípios da dignidade humana, princípio da igualdade, né? Quer dizer, eu penso que devemos lutar, sim, incansavelmente pela recuperação desses jovens, mesmo depois de eles terem praticado atos, a princípio, graves. Queria agradecer ao Dr. Thales Oliveira, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, falou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Dr. Thales. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado.